E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma aula, bem-vindos para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo cada movimento técnico, para você fazer uma compra, para você fazer uma venda, dentro daquilo que nós chamamos de análise gráfica. Para você que é a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Desde já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like para que você não perca nenhuma aula que nós subimos aqui durante a semana. Primeiro trade, entradinha de venda na região com 3 taxas, ó, foi uma pena que o gráfico não fez movimentos, ou seja, ele está querendo romper a região. Então, como ele não fez um movimento pretendente, né, que era simplesmente continuar o movimento de queda, ele me mostra aqui um presente. Os alunos Hunter vão saber o que significa esse presente. Dentro deste presente, ele me mostra a possibilidade de rompimento ali na região. Então, ao invés de vender, eu já vou comprá-lo ali naquela região. Para você que está chegando agora, talvez ainda não conhece o canal, está se situando agora, todos os dias aqui eu trago um conteúdo para você voltado para OB. Também temos conteúdos voltados para Forex, pois eu ensino tanto OB como Forex aqui no canal, onde todos aqueles que fazem parte aqui do canal do YouTube têm acesso direto. Vai fechar, pessoal? Olha, ficamos no negativo ainda, porque o preço não fez a movimentação desejada. Ficamos negativados ali $22, mas estamos dentro do trade, né? Ó, agora ele fez o movimento, tá vendo? Então entrei com as 4 taxas aqui, ó, e ficamos 3-1, ficamos positivo. Eu vou entrar atrasado aqui, eu estou entrando um pouco atrasado na negociação, mas como está muito bem posicionado o candle, acredito que vai dar bom. Ó. Depois eu pego na sequência. Ele está fazendo o chamado movimento da tendência, então o que eu espero é que essa tendência venha pelo menos até essa região. Então temos uma oportunidade aqui. A única coisa é que, como eu entrei um pouco atrasado, ele não pode fechar com um pavio, por exemplo. Se ele fecha com um pavio, a gente pode tomar um loss. Tá lá, pessoal, entrada perfeita. Vou continuar mais uma compra aqui. Lembrando, né? Praticamente o mercado está começando essa semana a trabalhar. Vínhamos aí de festas, de Natal, de Ano Novo, então muita calma num dia como hoje. O mercado está começando, está solidificando, está entrando liquidez no mercado agora. As grandes instituições estão voltando ao normal. Então, a partir de hoje, o mercado começa então a melhorar, né? Os ativos começam a fazer movimentos mais cleans, né? Movimentos mais limpos, movimentos mais técnicos, onde é capaz de você entender exatamente o que o gráfico está fazendo com lógica. Por isso que eu falei, né? Desde dezembro eu vinha falando, olha, vamos prestar mais atenção no gráfico, tentar estudar mais, aprofundar. Tá lá, pessoal, mais uma entrada linda. Do que simplesmente a gente ficar apertando o botão, porque é justamente nesse movimento agora de final do ano para começo de ano, às vezes o gráfico faz movimentos sem lógica, às vezes ele faz movimentos não tão claros, e a gente tem que trabalhar a clareza do movimento, a técnica da clareza do movimento. Bom, praticamente aqui, ó, uma meta batida, pois a primeira entrada com 3 taxas tentando segurar o preço, acabei que não computou todas as taxas, fechamos no positivo com uma taxa, depois entrei mais uma vez aqui comprado, agora foi com 4 taxas, acabamos ficando negativo 22, porque foi 2-2, né? Aí ficamos negativo $22, mas depois aqui trabalhando a compra e trabalhando a compra novamente, mais 2 entradas positivas aqui, então altamente lucrativo, tá, pessoal? Praticamente 3-1. Vamos ver se temos mais uma oportunidade. Praticamente 3-1
enquanto o mercado está começando, o ano praticamente está começando no mercado, e a gente pode então tomar essas decisões mais claras, porque o mercado começa a fazer os seus movimentos mais lógicos. Então, mais uma entradinha aqui, seguindo a técnica, seguindo o contexto gráfico. Por que eu falo para você se inscrever aqui e ativar o sininho de notificações? Porque durante a semana, pessoal, eu trago aulas de Forex também, eu trago aulas de OB, né? Então, as aulas de Forex, por exemplo, eu trago próxima hora do almoço. Só que não tem o dia certo ainda, porque é complicado às vezes trazer duas aulas num dia, né? Tem os afazeres, outras coisas no dia a dia que me consomem muito tempo. Então, às vezes eu tenho essa, não é dificuldade, mas acaba atrapalhando um pouco. Ó, o preço não faz o movimento, acabo tomando um loss aqui, pessoal. Acabo tomando um segundo loss, né? Esse loss mais pesado, $70. E aqui, ó, agora eu vou continuar comprando ele. Por quê? O preço está fazendo um movimento de alta, tá? Então aqui vou entrar pesado. Vou entrar aqui com 4 taxas novamente, como eu tinha entrado com 4 taxas aquela hora, tá? E o preço não fez o movimento. Agora eu entro aqui, ó, nessa região, preço me dando um padrão de entrada, um gatilho de entrada na região, dentro do canal acima. Então, já que eu tomei um segundo loss ali, vamos arrancar um dinheiro da corretora, né? Se for analisar, eu tomei 2 loss, mas um loss que seria de $70 e o outro loss de $22, né? Então não chega a ser dois loss cheios, mas são 2 loss, né? Vai fechar? Tá lá, pessoal. Ninguém mandou ele não computar ali. Tá lá, mais uma entrada linda aqui, praticamente 4-2, mas em números reais aqui altamente lucrativo, né? Fizemos praticamente aqui, ó, 1-0, 1-1, depois 3-1, aliás 2-1, né? Depois 3-1, depois 3-2 e uma taxa com 4. Então ficamos em 7-2 aqui. E aí eu vou explicar para você tudo certinho porque que eu acabei de fazer esses trades, porque que eu acabei de fazer essa análise. Você que é jovem ainda, jovem no sentido de novo aqui, de estar começando agora aqui no canal, eu deixo um e-book aqui inteiramente grátis, eu não sei se você já viu. É um e-book onde eu falo sobre 16 padrões de velas, são 36 páginas de estudos que você pode baixar para estudar aí no seu dia a dia, no seu computador. Para baixar é bem simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube, na descrição do meu canal ou abaixo de qualquer videoaula, inclusive essa que você está assistindo agora, e acessar o canal do Telegram. Ao acessar o meu canal do Telegram, você vai ver aqui a mensagem fixada, clica sobre ela, abre 2 links aqui e faz o download, tá? Às vezes eu não gosto de ficar falando toda vez, pessoal, sobre acessar aqui o canal do Telegram para você fazer download, mas todo dia tem alguém perguntando sobre o e-book, que não achou, que não conseguiu baixar, então eu acabo me sentindo aqui no dever de avisar todas as vezes a vocês aí a respeito do e-book. E aqui o que acontece também no canal do Telegram? Você vai ver toda a sequência das aulas, que nem a aula que eu subi ontem, além da sequência das aulas que eu subo, para você não perder o fio da meada, eu entrego aqui os resultados de alunos, por exemplo, o Hernani, mandando resultado dizendo se é um mercado volátil, requerendo máxima de atenção, mas para quem aprendeu com o Cadu Rinaldi, não tem essa de OTC. Hoje só 2 entradinhas leves e vamos para o 4º dia consecutivo na meta batida. O conhecimento liberta. É isso aí, Hernani. Aqui é o Fernando batendo meta, 1-0. O pessoal que operou o fim de semana, né? Trabalhou bastante OTC. Lucas aqui também, ó, utilizando a ferramenta Hunter. Você está vendo escrito aqui, ó, Hunter no computador dele, fazendo marcação, dando um sinal para entrada. Isso aqui, pessoal, é um indicador que eu desenvolvi voltado para o OB. Então, você que é aluno, que chegou lá no módulo 13, tem as aulas sobre o indicador. Se você achar que vale a pena utilizar ou que é para você, é só entrar em contato comigo. Eu te passo o valor, pagamento único, a instalação não requer nem aí 1 minutinho e você está com ela colocado na sua corretora, tá bom? Então tá aqui, ó, Lucas, uma entrada, 2 taxas, fechando o dia, ó, altamente lucrativo. Aqui é o William,
batendo meta também. Meta batida. Aqui é o Hernani de novo, ó, dizendo assim: dizem que o mercado OTC não se opera, e esse é o medo de muitos. Andam num quarto escuro que não conhece. Mas aquele que conhece o mercado através do treinamento Hunter, o bicho-papão OTC não assusta. 3-0. Exatamente. Aí o Hernani fala assim: ó, tenho mandado poucos resultados, pois prefiro deixar os mais novos, mas vou mandar mais vezes para dizer que aqueles que estão desanimados que é possível viver do mercado. O Hernani diz isso porque ele vive do mercado já faz uns 6 anos, né, Hernani? Eu acho. 6 para 7 anos, uma coisa assim. Então tá aí o Hernani com seu testemunho, Francis aqui também, dando seu testemunho, batendo sua meta. O John aqui também, ó, boa noite, batendo meta, alunos que operaram no fim de semana no OTC, aulas que eu subi aqui no sábado também, ó. Sábado, domingo, Williams batendo meta, o Helder batendo meta, William novamente aqui, Bruno batendo meta, Poliana aqui, ó, batendo meta, altamente lucrativa. Depois vocês dão uma olhada com o tempo aí, pessoal. Williams novamente aqui. Aqui o Lucas novamente batendo meta, utilizando o indicador Hunter. Aulas de rompimento que eu subi na sexta-feira. O Hernani batendo meta de novo. Aqui ele fala, ó, 6 anos vivendo do mercado graças ao treinamento Hunter. Depois vocês dão uma olhada. Simone batendo meta. Rodrigo aqui, ó, Shaw USD batendo meta na sexta-feira, ainda o mercado estava aberto para o ouro, né? Altamente lucrativo. Duas pegadas bonitas aqui, né, Rodrigo? 2 takes lindos. Leandro fechando sexta-feira aqui, ó, $1.920. Ainda começando o ano, tudo começando ainda. Aqui o Fernando, ó, utilizando a ferramenta Hunter também, ó, batendo meta. E assim por diante, tá, pessoal? Então entra aí, acompanha os alunos, baixa o seu e-book. Quer tirar alguma dúvida sobre o treinamento? Você me segue aqui no Instagram, ó. Só mandar um recado aqui na minha mensagem, via direct. EAD Hunter, você pode ver resultados de alunos aqui no EAD Hunter. Tirts com resultados de alunos. Coloco aqui todos os dias nos stores. Linktree, caso você queira saber mais sobre o treinamento, valores, formas de pagamentos. Aqui estão os 2 links da metodologia que te ensina a lógica e a profundidade dos mercados. Tanto o treinamento de opções como o treinamento de Forex, tá? Tá meu WhatsApp, meu Telegram, caso você tenha alguma dúvida ainda sobre fazer a aquisição, tá joia? Bom, vamos voltar aqui no gráfico? Então vamos lá, pessoal. O que eu estava falando para vocês? Que quando o ativo, ele agora está começando o ano novamente, né? A baixa liquidez começa a não existir mais, o que a gente faz? A gente começa a ter uma ideia do que está acontecendo com o gráfico. Então, aqui neste movimento técnico foi muito simples, né? Eu simplesmente fiz as marcações das regiões. Tem a região de suporte. Aqui era uma região de resistência, que depois se tornou uma região de suporte. E aqui uma região de resistência. E eu fui trabalhando o quê? Aquilo que nós chamamos de simetria dentro do gráfico. Então, eu trabalhei aqui justamente, se não falha minha memória, uma venda nesta região. Primeiro eu trabalhei uma venda nessa região, depois eu trabalhei uma compra nessa região, acabei tomando aquele loss de $22. Depois eu trabalhei uma compra nessa região de novo, depois eu trabalhei uma compra nessa região de novo, depois eu trabalhei uma venda nessa região e depois eu trabalhei uma compra nessa região. Se você perceber no gráfico, o que eu fiz? Eu simplesmente fui trabalhando a onda na micro movimentação do gráfico. Então, o que o gráfico ele está fazendo dentro do canal? Ele está fazendo uma onda de movimentação do preço. Ó. O preço está se movimentando, pessoal. O preço está fazendo movimentos técnicos. Então, como é que a gente vai se deparar com o gráfico e vai analisar o gráfico? Nós vamos analisar tecnicamente o contexto gráfico, os movimentos das ondas dentro dos canais, onde ele vai deixando toda uma contextualização, uma historicidade no passado, e a gente vai trabalhando essas escadinhas de suporte e resistência seguindo a tendência. Claro, eu estou falando aqui a grosso modo para vocês, falando de uma forma mais rápida, mais coloquial, porque se eu for colocar de forma toda técnica aqui, quem não está no treinamento não vai entender nada.
Apesar que tem muita gente que ainda diz aqui no YouTube que ele, Cadu, falou, mas não falou nada. Mas por que que a pessoa pensa assim? Eu entendo isso. Por que que ela pensa? Porque ela não entende tecnicamente o que está acontecendo, ou o porquê de um movimento técnico, o porquê que eu fiz aquele movimento. Porém, depois que você começa a se aprofundar, você começa a entender o gráfico, você consegue entender o porquê desses movimentos. Então, dentro dessas movimentações, além de todos esses pontos técnicos que eu posso fazer compras e vendas dentro daquelas regiões, eu tenho o fluxo do mercado aqui e o volume atuando vela a vela ou pelo movimento de tendência. Então eu consigo ali entender tecnicamente, por exemplo, que existe aqui um contexto gráfico. Vamos lá, vou escrever aqui, ó. Existe um contexto gráfico micro que eu já analisei dentro do macro. Depois aqui, ó, tem as regiões de suporte. Opa, escrevi errado aqui, vamos lá. Definição certinha, ó. Regiões de suporte e resistência definidos. Analisei todas as tendências, isso mesmo, na forma micro. Também defini aqui os padrões de velas, tá? Das entradas, juntamente com o volume barra fluxo do mercado. Então, dentro desta micro-região de análise, eu já consigo contemplar praticamente o que eu preciso ver no gráfico. Cadu, mas você só olhou aqui a forma micro e definiu como o contexto estava acontecendo? Não, pessoal. Eu olhei de forma macro. Então, de uma forma macro, eu tenho a movimentação do gráfico. Então, eu vejo o gráfico de forma macro e depois eu vejo o gráfico também de forma micro. É assim que se analisa o gráfico. Por isso que tem todo um passo a passo de como analisar o gráfico, de como analisar o suporte e resistência no gráfico de velas. Como que é o passo a passo? Você precisa primeiro definir toda a historicidade e a movimentação de forma macro do gráfico e reduzir a visão macro para a visão micro. Por quê? Porque do macro você vai entender o fractal do gráfico de forma micro. Então, da mesma forma, aquilo que você vê de forma macro, você vai ver de forma micro. Dentro dos movimentos de canais de forma macro, como por exemplo, se eu olhasse de forma macro, eu estaria vendo um canal de baixo. Quando eu vou olhar de forma micro, eu tenho que ver também que o gráfico está trabalhando em um canal de baixa dentro do movimento macro. Então, eu vou sempre aliar de forma fractal o movimento macro ao movimento micro. Assim, você vai conseguir entender o passo a passo de como analisar suporte e resistência no gráfico de velas. Analisando suporte e resistência no gráfico de velas dessa forma, você vai conseguir conciliar o movimento da tendência juntamente com essas regiões de execução de ordem, tá? Então, desde a primeira entrada que eu mostrei para vocês ali, que foi aquela primeira venda, desde essa movimentação que eu fiz a primeira venda e depois eu comecei a comprar, o gráfico já mostrava para mim que ele poderia fazer um rompimento aqui, fazer um canal ali para cima. Tanto é que eu fui lá e comprei novamente, depois aqui o gráfico eu tentei comprar novamente, tomei aquele segundo loss, né? E depois eu peguei aqui tudo com juros e correções monetárias praticamente em taxas, fechando 7-2. Em questões de análise e execução foram 4-2, mas em questão de taxas foram 7-2. Por isso que eu sempre digo para os alunos, quando a gente toma um loss, a gente toma um loss dentro daquilo que nós temos como gestão de capital. E quando a gente ganha muito. Então, porque a assertividade é muito alta. Então, de 4 entradas positivas e 2 negativas, saindo com 7 taxas positivas e 2 negativas. Altamente lucrativo, praticamente começando o ano no dia de hoje, né? Porque saímos das festas comemorativas de Natal, Ano Novo. Então, a partir de hoje, o gráfico começa a se movimentar melhor, induzido também aí por algumas notícias, né, exteriores. Com certeza o petróleo vai chacoalhar muita coisa aí na semana, apesar que ontem à noite ele já teve um derretimento nos seus valores.
Então muita gente começa a migrar do óleo, do petróleo, vai para o ouro ou vai para o dólar. E assim nós vamos ver uma dança das cadeiras aí no mercado cambial. Vamos acompanhar as notícias, vamos acompanhar os eventos e vamos ver o desfecho do mercado. Para nós, pouco importa quem está ganhando ou quem está perdendo. O importante é que, se você operar a favor de quem está comprado, você vai ganhar dinheiro. Se você operar a favor de quem está vendido, você também vai ganhar dinheiro. Não importa se o mercado está eufórico ou está um caos. É só você saber tecnicamente o que faz. Quiser aprender, o ano começou, gente. A hora é agora de você aprender de uma vez por todas, perdão, como analisar o gráfico de uma vez por todas. Chega de ficar tomando loss, chega de ficar entregando dinheiro para a corretora, de não saber o que faz na frente do gráfico. Está na hora de aprender, está na hora de virar gente grande, né? Chega de procrastinação, vamos começar o ano. Então, você que quer vir para o treinamento será muito bem-vindo. Tem todo o suporte diretamente comigo, onde você vai estar tirando todas as dúvidas, tá? Formas de entrada, pagamentos é facilitado, você pode ver aí nos links de aquisição. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem para mim no meu WhatsApp aí, ou no meu Instagram, que eu vou estar te respondendo, tá bom? Hoje, então, falamos sobre o passo a passo, né? Falamos sobre um passo a passo de como analisar um suporte e resistência dentro de um contexto gráfico. Você vai ver que se você começar a analisar o gráfico dessa forma, as coisas vão mudar, porque você vai ter um norte, você vai ter regras a serem seguidas. E todos os dias as padronagens gráficas elas se movimentam dessa forma. Você precisa entender tecnicamente o gráfico, como ele funciona, para que você consiga entendê-lo e executar a ordem com maestria. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fica com Deus. Que tenhamos um mês excelente, uma semana excelente, um ano excelente. E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!